A mulher de casaco de 15 mil reais estava chorando, com a cara nas mãos, do lado do meu caminhão quebrado. E eu só conseguia pensar em como a Maria ia reagir se eu chegasse em casa tarde de novo. A orientadora da escola dela tinha me avisado sobre consistência. Como criança de 7 anos processa abandono, de um jeito diferente dos adultos. Como toda promessa quebrada, vira a prova de que as pessoas que a gente ama somem. Eu tava me esforçando tanto para ser suficiente para ela, desde que a Ana morreu, mas ali parado, naquelas matas de outubro, com o desespero de uma estranha, enchendo o ar entre a gente, eu percebi que talvez tivesse falhado com ela de novo. A mulher levantou o rosto, quando minhas botas pisaram as folhas secas. A maquiagem tinha escorrido, em riscos pretos pelas bochechas, e tinha algo selvagem nos olhos dela, que me lembrou a Maria, nos piores pesadelos dela. Aquele olhar de quem tá se afogando, bem na nossa frente. Ela devia ter uns 40 anos, com fios prateados no cabelo escuro, que provavelmente custava mais para arrumar do que eu ganhava numa semana na serraria. Tudo nela gritava dinheiro e poder, menos o jeito que ela tava desmoronando. Desculpa, ela disse, a voz rouca como se tivesse gritado muito. Eu não sabia que tinha mais alguém por aqui. Eu posso chamar alguém também. Ela procurou o celular que não tava lá, batendo nos bolsos com pânico crescente. Senhora, a senhora tá sangrando. Eu apontei pros cortes nas mãos dela. Os arranhões dos espinhos tinham rasgado a pele clara. E a menos que a senhora tenha um helicóptero vindo, a senhora tá a uns 6 quilômetros da estrada de verdade. Não dessa trilha de lenha. Ela me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. Enrolado no tronco grosso de um pinheiro velho, tava o que sobrou de um Mercedes preto, que devia valer mais que minha casa inteira. A frente amassada tipo sanfona, vapor subindo do motor, e eu sentia cheiro de fluido de radiador, misturado com o ar fresco da mata. Eu tava dirigindo rápido demais, ela sussurrou. Eu sempre dirijo rápido quando tô. Ela parou, olhando pros lados da mata, como se nunca tivesse visto árvore antes. Meu Deus, onde eu tô? Uns 20 minutos fora de São Roque do Sul. Se a senhora sabe onde fica. Eu mantive a voz suave, o mesmo tom que eu uso quando a Maria acorda de pesadelo. Meu nome é João Silva. Moro aqui na serra com minha filha. Qual é o seu nome? Ela hesitou, e eu vi algo passar no rosto dela. Medo, talvez. Ou cálculo. Catarina, ela disse por fim. Catarina Almeida. O nome não me dizia nada na hora. Depois eu descobri que Catarina Almeida era dona de metade das empresas de tecnologia que todo mundo usa no Brasil. Naquele momento, ela era só uma mulher que bateu o carro no meio do nada, sangrando, assustada e totalmente fora do seu mundo. Pois é, Catarina. Meu caminhão pifou uns 10 minutos antes de te encontrar. Então a gente tá encalhado. Até o meu amigo Zé chegar com o reboque. Quer sentar? Você parece que vai cair. Eu levei ela até um tronco caído, que servia de banco. E ela desabou ali, como se as pernas tivessem desistido. De perto, dava pra ver que ela tremia. Não de frio, mas de algo mais fundo. Aquele tremor de quem se segura forte demais, por tempo demais, até que algo arrebenta. Eu não entendo o que aconteceu, ela disse, olhando pros arranhões nas mãos. Eu só tava dirigindo. E aí veio essa curva. E eu não consegui. Eu dirijo há 25 anos. Eu não erro assim. Às vezes o corpo sabe coisas que a cabeça ainda não quer admitir, eu disse, sentando do lado dela no tronco. Talvez você precisasse parar. Ela me olhou rápido. Parar o quê? O que você tava fugindo? As palavras ficaram no ar, e eu me arrependi na hora. Essa mulher não precisava de um pai solteiro de interior, fazendo terapia de graça. Ela devia ter terapeutas de verdade. Vários, caros, formados em universidades que eu nem sei pronunciar, mas algo no rosto dela amoleceu, como se eu tivesse dito sem querer uma verdade. Você não sabe quem eu sou, né? Eu devia saber? Pela primeira vez desde que eu a encontrei. Ela quase sorriu. Não, talvez seja melhor assim. A gente ficou em silêncio um tempo, ouvindo o vento de outubro nas árvores, e o barulho distante do reboque do Zé subindo a serra. Catarina parou de tremer, mas continuava olhando a mata, como se estivesse vendo de verdade pela primeira vez. É lindo aqui, ela disse baixinho. Minha mulher falava isso. A Ana amava essas matas. Eu peguei um punhado de folhas secas, deixando escorrer pelos dedos.
Ela trazia Maria pra cá quando era pequena. Ensinava o nome das árvores, dos passarinhos. A Maria ainda lembra de alguns. Sua mulher. Ela faleceu. Câncer. Faz 2 anos. As palavras ainda saíam estranhas da minha boca, como se fossem de outra história. A Maria tinha 5 anos quando perdemos ela. Tem dias que acho que ela tá lidando melhor que eu. Catarina ficou quieta um tempão. Quando falou, a voz era quase sussurro. Eu também perdi alguém. Meu filho. Não pro câncer, pras minhas escolhas. Eu esperei, sabendo por experiência própria, que luto tem seu próprio tempo, seu ritmo que não dá pra apressar. O nome dele era Lucas. Ele teria 22 anos agora. Faz 3 anos que não vejo ele. O que aconteceu? Ela deu uma risada sem graça. Aconteceu. Construí um império, fiz bilhões. Conquistei todos os mercados que toquei. E perdi todos os aniversários. Todas as festinhas da escola. Todos os momentos que importavam. Quando eu e o pai dele nos separamos, o Lucas escolheu morar com ele. Disse que estava cansado de ser só um compromisso na minha agenda. A dor na voz dela era crua, fresca como ferida aberta. Eu já tinha ouvido esse tom na minha própria voz, falando com a orientadora da Maria, sobre todas as formas que eu falhava em preencher o vazio que a Ana deixou. 3 anos é muito tempo, eu disse, mas não é para sempre. Você não entende. Eu tentei ligar, mandei carta, fui na faculdade dele. Ele não quer me ver. O pai dele diz que eu traumatizei ele, que eu nunca fui mãe de verdade. Só uma mulher que deu à luz. As mãos dela viraram punhos. Talvez ele tenha razão. Não, a palavra saiu mais forte do que eu queria. Não, ele não tem razão. Eu já vi pais ruins de verdade, Catarina. Eles não choram na mata pelos erros. Eles não batem o carro numa árvore, porque não sabem consertar o que quebraram. Ela me encarou, e eu vi algo mudar no rosto dela. Surpresa. Ou talvez uma esperança. Tão frágil que quase não dava pra ver. Você acha que foi isso? Um acidente? Porque eu tava tendo um surto. Eu acho que você é humana. Acho que você ama seu filho. E não sabe como chegar nele. E acho que essa dor tem que ir pra algum lugar. Eu apontei pro carro destruído. Às vezes vai pra lá. O reboque do Zé apareceu na curva. Motor diesel roncando, luzes amarelas piscando. Ele desceu acenando. Deu uma olhada no Mercedes. E soltou um assobio. Nossa, alguém teve um dia daqueles, hein? Vocês estão machucados? A gente tá bem. Só precisamos de carona pra cidade. Tranquilo. Me dá uns 20 minutos pra guinchar essa fera. Enquanto Zé trabalhava, eu e Catarina voltamos pro tronco. Ela tinha ficado quieta de novo, mas era um silêncio diferente. Pensativo, não desesperado. João, ela disse por fim. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Como você consegue? Criar uma filha sozinho? Trabalhar? Manter tudo no lugar? Eu tinha babá, empregada, assistente. E mesmo assim não conseguia estar presente para um filho. Eu pensei na Maria naquela manhã. Como ela insistiu em fazer meu lanche. Mesmo passando pasta de amendoim em tudo. Inclusive nela mesma. Como desenhou um desenho nosso de mãos dadas. E colocou no meu lanche com um bilhete. Te amo, papai, na letrinha cuidadosa de 7 anos. Eu não mantenho tudo no lugar, eu disse. Metade do tempo eu sinto que tô me afogando. Mas a Maria precisa que eu tente. Então eu tento. Alguns dias isso basta. E se for tarde demais? E se eu esperei tempo demais para tentar? Eu olhei para ela de verdade. Por baixo de todo aquele verniz caro. Ela era só uma mulher com medo. Com medo e arrependida. Desesperada para consertar algo. Que nem sabia se dava para consertar. A orientadora da Maria me falou uma coisa uma vez. Criança não precisa de pai ou mãe perfeito. Precisa de quem aparece, de quem admite o erro, de quem continua tentando mesmo quando é difícil. Talvez principalmente quando é difícil. Catarina ficou quieta muito tempo. O Zé já tinha guinchado o Mercedes. E estava prendendo as correntes. O metal raspando no metal. No silêncio da tarde. Eu não sei como aparecer, ela disse por fim. Passei tantos anos sendo Catarina Almeida CEO, que esqueci como ser só a mãe do Lucas. Então começa por aí. Não com gesto grande nem presente caro. Só sendo a mãe dele. Diz que tá arrependida. Diz que ama ele. Diz que quer aprender a fazer melhor. E se ele não quiser ouvir? Aí você continua tentando. Continua aparecendo. Mesmo se ele bater a porta na cara. Principalmente se bater. Porque amor de verdade não desiste. O Zé gritou que estava pronto.
A gente foi pro reboque. Catarina andava devagar, como se carregasse algo pesado. João, ela disse quando chegamos no caminhão. Obrigada por não me tratar como que eu sou. O que você é? Ela sorriu. E pela primeira vez, o sorriso chegou nos olhos. Uma mulher que bate carro na mata, porque sente falta do filho. Então é assim que eu vou lembrar de você. A volta para a cidade foi silenciosa. O Zé deixou a Catarina no único hotelzinho de São Roque do Sul e me levou para casa. A Maria estava na varanda, mochila ainda nas costas, desenhando no caderno que a Ana deu antes de partir. Papai. Ela se jogou nos meus braços e eu abracei forte, sentindo o cheiro de giz de cera, morango do shampoo. Você demorou. Eu fiquei preocupada. Desculpa, meu amor. Tive que ajudar alguém machucado, alguém triste. A Maria assentiu séria. Aos 7 anos, ela já entendia a tristeza, de um jeito que partia meu coração, e me enchia de orgulho ao mesmo tempo. Você fez ela se sentir melhor? Eu espero que sim. Naquela noite, depois que a Maria dormiu, eu sentei na varanda e pensei na Catarina Almeida, no jeito que ela olhou para a mata, como se visse beleza pela primeira vez, na dor da voz dela falando do filho. Fiquei imaginando se ela estava no hotelzinho agora, olhando pro celular, juntando coragem para fazer uma ligação. 2 semanas depois, eu estava carregando madeira na serraria, quando o Zé me achou. Lembra daquela mulher da mata? A do carro chique, a Catarina? Lembro. E aí? Recebi ligação dela hoje cedo. Ela tá comprando a fazendinha velha do seu Manuel, lá na Estrada da Serra. À vista. Preço total. Disse que quer reformar, talvez ficar um tempo. Eu parei o que estava fazendo. A fazendinha do seu Manuel estava vazia fazia 3 anos, desde que o velho foi pro asilo. Era uma casa boa, estrutura firme, mas precisava de muito serviço. Ela disse por quê. Só falou que queria um lugar quieto para pensar. Perguntou se eu conhecia pedreiro bom. Eu passei uns nomes de confiança, mas algo me dizia que Catarina Almeida não estava só querendo um lugar quieto. Ela estava procurando um lugar para recomeçar, para virar outra pessoa. 3 meses depois, numa manhã fria de janeiro, eu e a Maria íamos a pé para a escola, quando vimos uma mulher sentada na escada dos Correios, segurando um envelope como se fosse explodir. Ela parecia familiar, mas demorei para reconhecer, sem o casaco caro e o desespero no rosto. Catarina. Ela levantou o olhar, e eu vi lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas diferentes das da mata. Essas pareciam alívio. João. Oi. Ela se levantou, tirando neve da calça jeans. Tava vestida como todo mundo em São Roque. Roupa prática, bota quente. Sem pose. Eu tava torcendo para te encontrar. Tudo bem? Ela mostrou o envelope. Carta do Lucas. Ele quer me ver. Vai vir de São Paulo no fim de semana que vem. Que maravilha! Eu tô apavorada. Ela riu, mas era uma risada boa dessa vez. E se eu falar besteira? E se eu estragar tudo de novo? A Maria puxou minha jaqueta. Papai, quem é a moça? Maria, essa é a Catarina. É amiga do papai. Catarina se abaixou na altura da Maria. E o jeito dela mudou todo. Ficou suave e insegura de um jeito fofo. Oi, Maria. Seu pai me ajudou uma vez, quando eu tava tendo um dia muito ruim. Você tava triste igual eu quando a mamãe morreu? A pergunta pegou a Catarina desprevenida. E eu vi os olhos dela encherem de novo. Sim, meu bem. Eu tava triste por causa de alguém que amo muito. O papai te fez se sentir melhor? Ele é muito bom nisso. Catarina olhou pra mim, sorrindo entre as lágrimas. Sim, fez. Ele me lembrou que amor de verdade não desiste. É o que a mamãe falava. A Maria sentiu como se entendesse tudo. Ela dizia: amor é como plantar semente. Às vezes demora muito para crescer, mas se você continuar regando, uma coisa linda acontece. Catarina ficou quieta um tempão, olhando para minha filha de 7 anos, como se tivesse ouvido algo muito profundo. Sua mamãe devia ser muito sábia, ela disse por fim. Era. O papai diz que eu sou parecida com ela às vezes. Eu vejo isso. A gente levou a Maria para a escola juntos. No caminho de volta, a Catarina me contou da carta. Como Lucas escreveu que estava pensando nela, que estava pronto para tentar se ela estivesse. Como ela leu 17 vezes com medo de sumir. Eu comprei livros, ela disse, sobre como reconstruir relação com filho adulto. Fiquei treinando conversa no espelho. Catarina. O quê? Só seja você mesma. Não a CEO Catarina Almeida.
Só a mãe do Lucas que sente falta dele e quer fazer melhor. Ela parou de andar. E se não for suficiente? Eu pensei nas palavras da Maria, na crença da Ana de que amor é plantar semente, em todas as formas que a gente falha com quem ama, e mesmo assim continua tentando. Aí você continua aparecendo, continua plantando sementes. E talvez, se tiver paciência suficiente, uma coisa linda cresce. No fim de semana que o Lucas veio visitar, metade da cidade viu o rapaz, com os olhos da mãe, andando pela rua principal, braço no ombro dela. Tomaram café na padaria da Dona Rosa, compraram mantimento no mercadinho do seu Pedro, passaram horas na varanda conversando. No domingo, quando ele foi embora, dava para ver que algo tinha mudado entre eles. No abraço de despedida, longo, apertado como quem recupera tempo perdido, Catarina ficou em São Roque do Sul. Ela transformou a fazendinha do seu Manuel em algo bonito, não chique, só acolhedor e verdadeiro. Aprendeu a plantar horta com a Dona Rosa, entrou pro corpo de bombeiros voluntários, ajudou a treinar o time de futebol infantil da Maria. Mesmo nunca tendo jogado bola na vida, ela continuava sendo Catarina Almeida, brilhante e bem-sucedida, mas tinha aprendido a ser outras coisas também. O Lucas veio todo mês, depois a cada 15 dias, depois trouxe namorada, depois noiva. Catarina chorou no casamento deles, lágrimas felizes. Aquelas que vêm de saber que não perdeu tudo, afinal. A Maria tá com 8 anos agora. Às vezes ela e a Catarina sentam na nossa varanda, desenhando juntas enquanto eu faço o jantar. Falavam de arte, de sonhos, de como o amor cresce em lugares inesperados. Catarina nunca tentou substituir a Ana, nem saberia como, e a Maria não deixaria. Mas ela virou outra coisa, algo novo e necessário no nosso mundinho. Semana passada, a Maria me perguntou por que eu ajudei a Catarina aquele dia na mata, porque ela precisava de ajuda. Eu disse: mas você não conhecia ela? Não, não conhecia. Então por quê? Eu pensei bastante antes de responder. Pensei na mulher chorando do lado do caminhão quebrado, no jeito que desespero faz qualquer um virar estranho para si mesmo, nas sementes que a gente planta sem saber o que vai virar, porque às vezes eu disse por fim. As pessoas que parecem ter tudo são exatamente as que mais precisam de ajuda, e às vezes ajudar o outro ajuda a gente a descobrir quem a gente devia ser. A Maria sentiu como se fizesse todo sentido. Aos 8 anos, ela já é mais sábia do que eu era aos 35. Ela já entende que amor é a escolha que a gente faz todo dia, não só para os que a gente conhece, mas para os estranhos que tropeçam na nossa vida, carregando mais dor do que sabem suportar. Catarina tá fazendo um jardim de meditação atrás da casa dela agora, com um banco olhando para as montanhas, e um caminho de pedra cheio de flores, que florescem em épocas diferentes. Ela diz que é um lugar para a gente sentar e pensar, para descobrir o que precisa fazer em seguida. Diz que todo mundo devia ter um lugar assim, um canto para parar de correr e começar a curar. A Maria ajudou a plantar as sementes na primavera passada. Elas estão crescendo agora. Devagar, mas firmes, esticando pro sol, como toda coisa viva faz, quando ganha uma chance, como todos nós fazemos. Eu acho que quando alguém acredita que a gente vale a espera,